Olá pessoal, Gumercindo falando aqui do canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como configurar o esquema de cores, né, de fonte do terminal, tá, para deixá-lo mais agradável visualmente, tá. Então aqui eu vou entrar na minha VM, né, no meu Red Hat Linux, tá. Aqui eu já estou rodando a interface gráfica, né. E no canto superior esquerdo aqui, eu posso clicar em Activities aqui, ó, e aí ele vai mostrar para mim esse menu aqui central na parte inferior. E aí eu posso clicar no botão, nesse ícone aqui, terminal, né, que ele abre um terminal para mim, tá? Bom, quando o Linux abrir um terminal, ele abre um terminal com esquema de cores, né, default, tá? É, e como que eu faço para alterar esse esquema de cores, né? Basta vocês virem aqui nesse botão aqui no canto superior direito da janela do terminal, tá? Esse tem três tracinhos aqui, tá? E selecionar a opção Preferences. Então ele abriu uma nova janela aqui, tá? E aqui eu posso editar as configurações que eu quero. Então, é, quando você instala o Linux, né, o Gnome aqui ele tem um esquema, né? Ele tem um profile default para o terminal, que ele chama aqui de Unnamed, tá? Então eu vou clicar nesse profile aqui default, tá? Eu posso alterar o nome desse profile aqui, eu vou colocar, eu clico aqui no rename, né? Então eu vou chamar esse profile de default, tá? Pronto, já alterei o nome do profile. E como que está configurado esse profile aqui? É o seguinte, quando você abre o terminal, então, né, ele vai pegar esse esquema de configuração, né? E o esquema atual, ele está configurado para que a janela, né, o meu terminal, seja aberto com 80 colunas, né? Por 24 linhas. Eu posso alterar essas configurações aqui. Eu posso alterar o número de colunas e o número de linhas, né? É, ele está usando aqui um esquema de fonte default, tá? Eu posso colocar uma fonte customizada, então eu vou clicar nesse checkbox aqui, Custom Font, tá? Ó, vocês podem perceber que quando eu cliquei ali, ele passou a usar a fonte monospace, né? Que é no momento, tá? E essa fonte, ela está configurada para usar o tamanho 14, tá? Então, vocês podem perceber aqui que no meu terminal ele já alterou a minha fonte e o tamanho dela, tá? Então, você pode selecionar qual fonte que você quer aqui. Não tem muitas fontes configuradas, né? Você pode instalar outras fontes aqui, né? E vamos deixar essa fonte monospace com tamanho 14. Aí eu clico no botão Select, tá? O que mais que eu posso fazer? Aqui com relação ao cursor, né? O formato do cursor. Então, o cursor aqui, para mim, ó, o que está definido é o bloco. Tá? Então, quando eu clico na janela aqui do meu terminal, vocês podem perceber que o meu cursor, tá? Ele é um quadradinho, né, que fica piscando. Tá? Eu posso mudar esse formato aqui. Eu posso colocar ele como um underline, tá? Ou seja, aqui ó, mudou aqui no meu terminal, que agora é um underline. Vou voltar para o meu bloco, tá? Então, vou voltar para o meu bloco. E eu posso ativar ou desativar o cursor de ficar piscando, né? Então, por exemplo, se eu quero que ele fique piscando, tá? Eu coloco Enabled, né? Então aqui ele está piscando. Se eu colocar Disabled aqui, ele para de piscar, tá? Então eu vou digitar meus comandos aqui, o nome dos programas que eu quero executar, só que ele não está piscando mais, tá? Mas eu gosto dele piscando, tá? Então eu vou colocar em default aqui, que o default dele é piscando, tá? Aqui nessa checkbox Terminal Bell, né, significa que ele vai toda vez, por exemplo, que eu estou no meu terminal, eu posso digitar um comando, né? Então, se eu tentar apagar, só que como não tem mais nada para apagar ali, ele faz um barulho para mim. Então, aqui eu posso ativar sons, né, no meu terminal ou não, tá? É, Aqui nesse menu superior aqui, né, eu tenho algumas abas, né? Eu estou na aba Text, tá? Onde eu posso então alterar a fonte, o tamanho, né, o cursor. Clicando na aba Colors, eu posso mudar o esquema de cores. Por exemplo, aqui, é, ele está usando um esquema de cor, né, default, que é o Gnome Dark. Tá? Eu posso usar outros esquemas, por exemplo, aqui o Black on White. Então, aqui, ele
a meu terminal agora está apresentando aqui um fundo, né, branco e as letras, né, o texto, né, em preto, mas isso aqui eu não gosto, particularmente não gosto, porque eu acho fica pesado visualmente, né, é cansativo, tá? Então eu gosto de um esquema é, com fundo preto, vou deixar aqui o Gnome Light mesmo, tá? Aqui eu posso alterar, por exemplo, as cores do meu texto e as cores do background, né, ou seja, do meu fundo, tá? Então, por exemplo, aqui no meu caso, meu texto, tá? Ele está preto, né? Mas eu posso, por exemplo, colocar um vermelho. Então, selecionei aqui, tá? Mudou um pouquinho, vou mudar aqui agora para azul. Vamos mudar aqui a paleta, tá? Eu posso selecionar a cor, selecionei. Então aqui agora, se eu digitar um comando, ele está me mostrando o conteúdo, né? Do meu terminal com uma cor azul, tá? Que mais que eu posso fazer? Aqui eu posso colocar, por exemplo, uma cor, né, mais grossa para os caracteres, né? Posso mudar a minha paleta aqui, tarará. Enfim, vou voltar com o meu esquema de cor normal, né? Gnome Dark, tá? Eu acho que fica mais agradável. É, Nessa aba aqui no menu Scrolling, né? Eu posso, por exemplo, habilitar o Scroll. Aqui no caso agora eu desabilitei, então assim, se você, por exemplo, tentar mover o conteúdo dessa janela, você não consegue mais, então eu vou habilitar novamente. Tá? Então aqui habilitando aqui, ó, vou apagar a tela e vou digitar alguns comandos, né? Então você pode perceber que o screw aqui agora eu consigo mexer, tá? Aqui você pode delimitar, definir um limite, né, para o tamanho do screw, né? Aqui está definido para 10.000, então assim é muita coisa, tá? Mas você pode definir uma quantidade menor de linhas, tá? Esse valor aqui é para quantas linhas ele vai gravar, tá? Tem também a opção Command aqui, ó, e Compatibility, né? Que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? A gente vai falar só do texto, do Collins, do Scrolling, tá? Enfim, eu alterei então aqui, no caso, por exemplo, da fonte, né? Para o meu profile default, tá? Mas eu posso criar um outro profile. Então, como que eu faço para criar um outro profile? Eu clico nesse sinal de mais aqui na opção Profiles, tá? Então, clicando aqui, eu vou dar um nome para ele, Gumer, tá? E para esse profile Gumer, eu vou colocar um esquema de cor, por exemplo, aqui. é, eu não vou usar as cores do sistema, né? Eu vou usar um outro tema aqui, por exemplo, Green on Black, tá? É, Green on Black, tá, então, ok. Então agora, por exemplo, e vou fazer o seguinte, eu vou definir esse profile Gumer como sendo o default, ou seja, quando eu abrir um novo terminal, ele vai pegar esse esquema de cor, né, que é o Green on Black. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir um novo terminal, né, eu vou clicar nesse terminal aqui em cima, tá? Eu vou colocar em New Window e tá aí, ele abriu um novo terminal com um outro esquema de cor, tá? Para eu poder, por exemplo, aumentar de uma forma mais rápida, né, os caracteres aqui do meu terminal, eu posso apertar Ctrl Shift mais, né, que ele aumenta aqui para mim, tá? Então, vocês estão vendo aí que eu posso ter terminais, né, distintos usando esquemas de cores diferentes, tá? Então, isso aqui é interessante, por exemplo, para quando você vai trabalhar com vários terminais, saber, por exemplo, é, ser mais fácil você ver aonde você está mexendo, né? Bom, você também pode clicar aqui na opção Shortcuts aqui, tá? Ele vai mostrar, por exemplo, aqui a sequência de teclas, né? Para ações diferentes, por exemplo, para você fazer zoom in, ou seja, você aumentar, né, o tamanho do seu terminal, fazer um zoom nele e diminuir o zoom, tá? Então você consegue ver aqui o conjunto de teclas para várias ações relativas ao seu terminal, tá? Bom, vou fechar essa janela, tá?
Bom, nesse vídeo eu queria mostrar isso para vocês, né, como configurar o esquema de cores e de fontes aí para o terminal. E é só isso, tá? A gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.